Olá, povo de Deus, graça e paz, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero trazer um texto da Palavra de Deus. Quero falar a respeito daquilo que muitas das vezes nós olhamos, observamos no texto e praticamos totalmente ao contrário, ou aplicamos em nossas vidas de forma ao contrário daquilo que Deus revelou para nós ou Deus quer que nós façamos. E o texto que eu quero comentar nessa oportunidade, Mateus 16, 13, até o versículo 18, que vai dizer assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra ou essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto aqui é interessante. Primeiro porque Jesus vai perguntar para o discípulo o que a multidão, o que as pessoas estão falando a respeito dele, o que eles pensam a respeito de Jesus. E a resposta é totalmente diferente. Uns dizem que é Elias, outros João Batista, outros Jeremias. Mas Jesus vai perguntar para ele, mas vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a frente, vai dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é interessante a gente pensar que a multidão ou as pessoas vão ter diversas opiniões a respeito de Jesus. Mas para nós que somos igreja, somos discípulos, nós precisamos ter certeza de quem Jesus é para a nossa vida. Precisamos ter certeza de quem Ele é para nós. E Pedro vai responder: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele vai dizer: E tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é justamente esse texto de as portas do inferno não prevalecer que eu quero comentar hoje, a respeito de que como nós entendemos muitas das vezes o texto sagrado para a nossa vida. Porque Jesus vai estar dizendo aqui que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ou seja, contra nós que somos igreja. E para que é que serve uma porta? Uma porta ela serve para dar acesso a algum lugar. Se você está num cômodo da casa e você quer acessar um outro cômodo, você vai passar por uma porta. Essa porta vai te dar acesso a um outro local. Quando Jesus vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ou seja, contra nós, ele está dizendo para nós que não é o inferno que vai nos atacar e nos aprisionar. Ele está dizendo que é nós que vamos avançar. E toda vez que nós avançar contra o inferno, toda vez que nós marchar diante do inferno, ele não vai resistir. As portas vão se abrir, ou seja, eu vou ter acesso de entrar e sair sem que ela possa me resistir, porque essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer. Então eu preciso atacar, sou eu que vou atacar as portas do inferno. Sou eu que vou avante, sou eu que vou lá e vou entrar e vou saquear o inferno, vou entrar lá e ela não vai resistir. Ela não vai me impedir de passar. Mas muitas das vezes nós nos
fechamos em nossa caixinha, nós ficamos presos por medo de muitas coisas, ou talvez pelo aquilo que nós aprendemos, que nós temos que ser aquele que venha se defender, que venha estar guardado, se proteger, mas na verdade não é isso que a Bíblia está dizendo que eu preciso levantar a minha cabeça e ir avante. Eu preciso caminhar, porque é o inferno que não vai resistir. Então não é ele que vai me atacar, sou eu que vou avante e ele não vai resistir. Mas por que nós nos fechamos? Porque nós pensamos que todo mundo está contra mim, o mundo todo, o mundo e as hortes espirituais, o inferno todo, Satanás e seus anjos estão contra mim e ele vai me atacar e eu preciso me guardar, me defender. E na verdade não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que eu vou atacar e eles não vão me resistir. Mas nós costumamos a nos vitimizar com as coisas. Nos fechamos em nossa caixinha, nos fechamos em nosso entendimento, na nossa falta de compreensão daquilo que Deus tem para a nossa vida, que nós deixamos de viver, de experimentar, de fazer aquilo que realmente Deus quer que nós façamos. Ou de viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida pelo medo. O medo nos bloqueia de tal forma que nós não conseguimos enxergar tudo aquilo que Deus tem planejado para a minha vida. Então eu preciso vencer tudo isso. E aqui pode significar muitas coisas. O inferno não resistir, ou a porta do inferno não resistir. Pode significar que o inferno que eu não consigo ir lá, pode ser o inferno do medo, o inferno da depressão, o inferno da falta de ânimo. Porque quem vive uma depressão, quem vive a falta de alguma coisa que ele queria conseguir e não conseguiu, para ele está vivendo o inferno. Então, é o que Jesus está dizendo, vocês precisam levantar a cabeça, vocês precisam ir avante, vocês precisam ir, porque ao ir, a porta do inferno não vai prevalecer. Deus está dizendo que nós que vamos, não é eu que vou ficar guardado, preso, eu que vou invadir a porta do inferno e ela não vai prevalecer contra a minha vida. Então, quando as lutas vierem contra nós, ou quando nós nos deparar com as dificuldades, com as adversidades, com as lutas ao nosso encontro, nós precisamos ir. Porque ela não vai resistir. Eu preciso levantar a minha cabeça e caminhar, ir. Nós precisamos entender isso. Que a ordem de Deus é: vai, que as portas não vão resistir a você. A ordem de Deus é: vai, que as lutas não vão resistir a você. Você vai passar, vai entrar, vai abrir, vai sair e vai continuar. E você vai caminhar e você vai continuar caminhando e as portas não vão resistir. Você vai entrar e você vai sair e as portas não vão resistir. Ou seja, as portas vão se abrir e você vai passar. Mas qual é o medo que tem te afligido? Qual é a porta do inferno que tem te afligido, não tem deixado você enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, o plano de Deus para a tua vida? Porque a palavra de Deus é clara, em virtude de que nós não precisamos nos fechar por medo, ficar trancado, ficar com medo de que o inferno, de que as lutas, as aflições, as adversidades vão vir, vão me atacar, vão me tirar o meu ânimo. Não. Eu preciso entender que a ordem é de as portas não resistir, ou seja, Deus já deu ordem às portas para elas se abrirem no momento que você passar. Deus já deu ordem às portas e elas vão se abrir no momento que você colocar
toda a sua fé naquilo que Deus falou, naquilo que Jesus falou, e caminhar e não baixar a cabeça. As portas vão se abrir, porque ele já disse, ele já deu uma ordem, e a palavra dele é uma ordem, e ela vai abrir, e você vai passar. Mas se você não ir, não levantar a cabeça e não caminhar, elas não vão se abrir. Por quê? Porque ela não resiste a você pela ordem de Deus. Mas quantas vezes nós nos fechamos, nós paramos pelo medo, pela angústia, por não entender e não compreender aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Então eu te convido nessa oportunidade em tomar posse dessa palavra, tomar posse da palavra de Deus que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra você. Você é igreja. Então você precisa levantar a cabeça, caminhar e dizer que a ordem já foi dada. E porque foi dada por Jesus, ela tem que se cumprir. E você vai passar como um vencedor, como alguém que já venceu, porque essa é a ordem de Deus para a tua vida. Levanta a tua cabeça, para de ficar na tua caixinha, para de pensar que tudo acabou, para de pensar que o mundo está contra você. Na verdade, você está caminhando porque Deus te levantou, porque Deus te sustentou e te sustenta, porque Deus te enviou e Deus já decretou que todas essas portas vão se abrir no momento que você for passar. Fixe essa palavra em nome de Jesus.